E aí, que tal dar uma olhada no estudo de caso com matrizes? O assunto agora são as matrizes no sentido matemático. Vem comigo! Bem, a gente já sabe o que é uma matriz. E a ideia aqui é organizar como são feitas as operações com matrizes. A gente pode somar matrizes, ou subtrair, multiplicar. Mas como é que dá para a gente descrever o passo a passo dessas operações? Bem, isso é o que eu quero mostrar agora. Dá uma olhada em como que a gente vai caracterizar as matrizes. Vamos lá, uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. Uma matriz de dimensões m por n é uma matriz que tem n linhas e m colunas. Como essa matriz, que é 3 por 3. Genericamente, cada elemento de uma matriz é indicado por sua linha e por sua coluna. Só que para facilitar a vida, a gente vai começar a usar a notação começando o índice em 0. E essa aqui é uma matriz m por n com elementos de A00 até A m-1, n-1. E para a gente trabalhar com essa matriz, eu vou selecionar algumas operações usuais. Então, por exemplo, a gente pode ter uma matriz multiplicada por um valor escalar. Uma matriz A multiplicada por um valor real lambda resulta em uma matriz em que cada elemento é multiplicado por lambda. E assim, o nosso objetivo aqui vai ser apresentar a operação, uma multiplicação por escalar, por exemplo, e descrever o algoritmo que realiza essa operação. E já que a gente tem a multiplicação por escalar, vamos começar por ela. Bem, a gente aqui já tem que, para multiplicar uma matriz por um valor escalar, o resultado é cada elemento da matriz multiplicado por esse escalar. E assim, a nossa matriz A, que é essa matriz 3 por 3 aqui, multiplicar por 2 significa multiplicar cada elemento por 2. E aí, e como que fica o algoritmo? Aqui, a gente está calculando uma matriz B, que é o resultado da multiplicação de lambda por A. O resultado na posição IJ é a multiplicação do lambda pelo elemento de A na posição IJ. E é isso que tem que ser feito para todos os valores de I e J. A matriz resultante B tem as mesmas dimensões de A, no caso assumido m por n. E repara que a gente aqui já está usando a notação de matrizes em algoritmos, com os colchetes para indicar cada índice. Essa foi tranquila. Agora a gente vai para a soma de duas matrizes. A soma de matrizes é feita elemento a elemento. Para somar as matrizes A e B, o resultado é a soma posição a posição dos valores dos elementos de cada matriz. Por exemplo, dadas essas duas matrizes 2 por 3, esse é o resultado da soma. Olha que, por exemplo, o 7 mais o 3 é o que dá o 10. E o algoritmo para fazer a soma apenas indica que o resultado tem que ser C de IJ recebendo A de IJ mais B de IJ. E é claro, isso repetido para todas as posições da matriz. E ainda vale lembrar que a soma de duas matrizes só é possível se elas tiverem as mesmas dimensões. E depois da soma, a subtração é trivial. Cada posição IJ da matriz resultante é a diferença entre os elementos IJ das matrizes A e B. E isso é repetido, de novo, para todos os elementos da matriz. Aqui, novamente, todas as matrizes possuem as mesmas dimensões. Já temos até agora a multiplicação por escalar, a soma e a subtração. Agora, a gente vai ver como calcular a transposta de uma matriz. Se a gente tem uma matriz A qualquer e quer calcular a transposta, a gente tem que trocar os elementos de cada posição IJ pelos elementos da posição JI. Por exemplo, para uma matriz A de 2 linhas e 3 colunas, A transposta é uma matriz 3 por 2, trocando as linhas pelas colunas. E o algoritmo tem que apenas colocar o valor de cada A de IJ em B de JI, invertendo os índices. Tudo isso varrendo toda a matriz A. E adivinha qual operação que está faltando?
Claro que eu deixei a multiplicação de matrizes por último. A multiplicação dá um pouco mais de trabalho, mas se a gente observar com cuidado, dá para pegar logo o jeito da coisa. Eu vou começar com um exemplo mais simples e depois a gente generaliza. Suponha que eu queira fazer a multiplicação de duas matrizes. Eu tenho uma matriz 2 por 3 multiplicado por uma 3 por 2. Se eu fizer os cálculos, esse daqui é o resultado que eu tenho. Mas para a gente colocar uma solução para isso, tem que entender o mecanismo envolvido. Bem, para multiplicar matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o cálculo começa multiplicando cada elemento de uma linha da primeira matriz pelos elementos de uma coluna da segunda matriz. Isso é feito elemento a elemento. E aí a gente põe a soma dessas multiplicações na matriz resultante. O mesmo processo acontece com as demais linhas e colunas, o que resulta no 12, no 54 e no outro 9. E esse mecanismo de soma das multiplicações é o coração da multiplicação de matrizes. Assim, para calcular C igual A vezes B, dado um elemento C e J, depende da linha I de A e da coluna J de B. E o que tem que ser feito é a soma das multiplicações. Bom, em termos de algoritmos, o somatório pode ser expresso por S recebe S de A de IK vezes B de KJ. E K, nessa expressão, varre simultaneamente os elementos da linha I e da coluna J. Lembra que K maiúsculo é o número de colunas de A, que também é o número de linhas de B. Agora, dá para a gente fechar esse código, que é só colocar a soma com zero e colocar o resultado na posição C de J. Só que esses comandos calculam só para uma posição. Para a gente calcular para a matriz completa, tem que repetir isso para todo I e para todo J possível. E esse aqui foi o nosso estudo de caso das operações matriciais. A gente viu como algumas das operações usuais com matrizes podem ser feitas descritas na forma de algoritmos. Alguns desses exemplos são mais simples, outros mais complicados, que é o caso da multiplicação. Agora, faltou codificar um programa.